Eleições 2020. A CBN entrevista os candidatos a prefeito de Maringá. Apoio Central de Negócios Imobiliários de Maringá. E nós estamos na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Hoje o nosso entrevistado é Eliseu Fortes. Ele é advogado tributarista. Eliseu Fortes já foi diretor-geral de gabinete da Prefeitura de Maringá, controlador-geral do município. Eliseu tem 47 anos, é o nosso entrevistado de hoje. Candidato, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Parabéns, pelo aniversário da rádio. Obrigado. A CBN Maringá agradece nos seus 22 anos. E, candidato, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre uma postura do senhor nas propostas que o senhor tem. O senhor defende muito a não intervenção do poder público do Estado na vida do cidadão. Inclusive, o senhor coloca muito isso como uma perspectiva da sua administração caso seja eleito. O município ser menos invasivo na vida do cidadão. Como administrar o município sem que o Estado seja tão presente na vida do cidadão e ele seja menos invasivo? Gilson, você veja bem, o Estado, o poder público como um todo, é uma criação do indivíduo. O indivíduo surgiu antes do Estado. Só que o indivíduo foi dando poder ao Estado de tal forma que hoje a liberdade individual, ela praticamente não é respeitada pelo poder público. Se você observar, Gilson, tudo que você quiser fazer, você tem que ter a permissão do Estado. E o Estado coloca cada vez mais entraves. Isso é uma conversa que, inclusive, vai ter que ser levada mais profundamente para a população, porque num período, por exemplo, pós-pandemia, todo mundo que tiver a intenção de ser um empreendedor vai notar exatamente isso. Quem nunca foi vai notar a força que o poder público tem de travar a atuação do empreendedor. E você sabe, Gilson, que 70% ou mais do emprego e da renda em todo o Brasil é gerado pelo micro e pequeno empreendedor. São as pequenas empresas que geram emprego e renda. E o Estado, o poder público, para a gente não confundir com o Estado do Paraná, nós estamos falando de Maringá, então vamos dizer o poder público municipal, ele faz de tudo, Gilson, para que o empreendedor não tenha sucesso no seu empreendimento. No meu modo de ver, e eu sou um conservador, isso está errado, porque o Estado adquiriu um tamanho tão grande que faz com que quem quer trabalhar e pode gerar emprego e renda, não consegue. Aí, se você olhar a história do Brasil recente, qual que é a grande vontade de todos aqueles que se formam numa universidade? Passar num concurso público, ou seja, para se tornar servidor do Estado e ter estabilidade. Isso tudo faz com que a máquina se torne gigantesca e quase todos os municípios, estados e até mesmo a União sofram com o pagamento de pessoal. E isso tudo é culpa desse engessamento estatal que, na minha visão, nós temos que começar a mudar agora de baixo para cima. Não adianta eleger um presidente conservador, um presidente de direita, um presidente que pensa na iniciativa privada, quando todo o resto para baixo está engessado. O senhor é advogado tributarista, mais do que ninguém entende da carga tributária brasileira, mais do que ninguém entende da interferência do Estado com a tributação também na vida do cidadão. Redução de impostos está no projeto do senhor como prefeito? Veja bem, o município, Gilson, ele tem um impacto muito pequeno na questão de impostos. Aqui nós temos IPTU, os grandes tributos municipais são o IPTU e o ISS. Tem também o ITBI, mas não é tão importante assim no que diz respeito à quantidade de valores arrecadados. O que tem que haver é uma reforma tributária geral, aí vinda de cima para baixo. E essa reforma tributária está um parto, Por quê? Porque ninguém quer abrir mão daquele pedaço que lhe cabe. Mas no município, o que eu pretendo fazer, antes de desonerar a população com pagamento de tributos, e os tributos que existem estão previstos na Constituição, então você vê que o prefeito não pode fazer tanta coisa assim no que diz respeito à diminuição do valor da carga tributária, mas o que nós podemos fazer é gerar mais empregos e mais renda e liberar muito mais o empreendedor para que ele possa
trabalhar, e se ele trabalhar e arrecadar, não é o tributo municipal que vai impedi-lo de trabalhar. O que impede o empreendedor de trabalhar é a fiscalização na porta da empresa toda hora, dizendo que tem que aumentar um pouquinho para cá, fazer uma rampa. E os fiscais da prefeitura, Gilson, ganham por produtividade. Isso significa dizer que cada vez mais, se continuar do jeito que está, cada vez mais os empresários terão dificuldades. Por quê? Porque cada vez mais vão ser multados, e você poderia me dizer assim, mas é só andar dentro da lei. Só que a interpretação da lei é subjetiva. Todos nós sabemos disso. Na minha cabeça nunca passou, por exemplo, que um dia o STF ia dizer que prefeito municipal poderia decretar toque de recolher. Então, para você ver que a subjetividade é tão grande, que nós estamos à mercê de um servidor público, que é o fiscal, para dizer quantas multas o empreendedor vai levar por coisas que não atrapalhariam em nada o andamento do empreendimento. Guarda Municipal, o senhor é muito incisivo na sua campanha de que a Guarda Municipal precisa ser trabalhada de forma melhor. O senhor não é contra a existência dela, mas acha que ela tem que ser mais qualificada. Como dar segurança? Qual o papel da Guarda Municipal? Qual o papel da Prefeitura para garantir a segurança do cidadão? A Prefeitura, ela teria, em tese, Gilson, um papel, e a Guarda Municipal também teria, em tese, um papel secundário no que diz respeito à segurança pública. Não seria lá no início o papel da Guarda Municipal sair correndo atrás de bandido na rua. Mas você sabe que a União e os estados são uma ficção jurídica. O que existe de fato são os municípios. Se você estiver andando fora do Brasil, Gil, se alguém te perguntar onde você mora, você vai dizer que mora no Brasil. Alguém vai falar, mas onde? Moro no Paraná. Mas onde? Moro em Maringá. Aí você chegou onde a pessoa realmente tem a sua vida prática e fática. O que as pessoas sobrecarregaram a Guarda Municipal? Porque a Polícia Militar designa poucos servidores para atuar em Maringá. Por quê? Porque muita gente deixa de ir fazer o boletim de ocorrência na delegacia. E o governador pega lá e olha números, a Secretaria de Segurança olha números. Como Londrina, por exemplo, tem muito mais boletim de ocorrência do que em Maringá, sobre furto e roubo e essas coisas, então vai muito mais viatura para lá do que vem para cá. E o que as pessoas de Maringá querem? Querem que a guarda faça trabalho de polícia. Bom, a guarda, para fazer um trabalho de polícia, tem que ter preparo de polícia. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então, o que nós pretendemos? Dar suporte técnico para a guarda. Por exemplo, a guarda está armada, não está funcionando como armada ainda, mas uma guarda armada, você há de convir comigo, que não é o guarda colocar o revólver no coldre e ficar 2 anos sem dar um tiro. Ele tem que passar por várias e várias situações de simulação, de ataque, de defesa, e o preparo psicológico do guarda tem que ser trabalhado para ele enfrentar essas situações problemáticas. Hoje nós não temos nada disso. Hoje se faz o seguinte, a guarda de Maringá melhorou, porque não sei o quê. Não melhorou. Você viu há pouco tempo, num estado de estresse, a guarda teve que agir e parece que passou um pouco da conta. Mas passou da conta e foi simplesmente abandonada pelo poder público. Ou seja, o guarda que se dane para lá. Nós não vamos fazer isso. Eu sou uma pessoa que respeita muito a Guarda Municipal e acho que quando ela precisar agir com força, tem que agir. Porque, Gilson, nada melhor do que um bandido saber que o guarda está armado. E que ele, vendo um guarda armado, ele vai dar sossego para as nossas crianças, como os traficantes que ficam em portas de escola. Candidato Eliseu, transporte público. A gente sabe que existe um problema de mobilidade urbana em Maringá, é um problema de várias cidades de grande porte. É preciso desenhar um futuro da mobilidade urbana. O transporte público hoje bastante defasado diante da pandemia, tem gente que tem medo de usar e quem usa reclama. Como resolver esse problema? O transporte público, ele vai ser sempre um problema. Por quê? Porque não tem como, Gilson, a gente exigir que uma empresa, como é o caso da TCCC, não tenha lucro. Tem muita gente que pensa que por ser um serviço, uma concessão do poder público, a empresa tem que trabalhar sem lucro. Isso não vai acontecer. A verdade tem que ser dita para a população. Sempre a empresa vai visar lucro, assim como a Sanepar visa lucro, a Copel visa lucro. É tudo serviço de concessão, mas eles visam lucro sim.
Então, o que nós pretendemos fazer, Gilson, é sentar e renegociar esse contrato. Tem muita coisinha que não consta no contrato e que poderia constar para baratear o valor do transporte coletivo em Maringá. E outra coisa que nós precisamos fazer é dar à população uma nova perspectiva, porque nós fomos ensinados, Gilson, você é da mesma geração que eu, nós fomos ensinados a ensinar os nossos filhos, e isso está passando de geração para geração, que o automóvel é um divisor de águas entre o menino e a menina bem ou mal sucedido. Você pode ver que as pessoas prometem carro para a filha, as pessoas prometem dar uma carteira nacional de habilitação para a filha como presente de aniversário de 18 anos. Isso tudo é o paradigma que nós temos na nossa mente. E isso vem sendo passado. Como que nós vamos mudar isso? Nós vamos poder sumir com os carros das ruas, mas nós temos que educar. Se você observar, o município não tem feito educação para o trânsito de uma forma real. O município arrecada mais de 20 milhões de reais por ano com multas de trânsito e só pode ser gasto no trânsito e em educação no trânsito. E não é isso que nós vemos. Tem de haver campanha incessante dizendo para as pessoas respeitar o trânsito. Não sei se você lembra daquele gente de Maringá que tinha gentileza gera gentileza. Aquilo lá era bacana. Por que acabou? Nunca mais voltou. Entende? São coisas desse tipo que eu acho que muda a questão da mobilidade. Corredores de ônibus também nós podemos aproveitar. Aqueles terminais lá da Kakogawa foram feitos para ter corredor de ônibus, só que abandonaram a ideia. No Brasil, infelizmente, quando entra um político novo, ele abandona tudo que foi antes dele e parece que o mundo começou a partir dali. E não é assim que nós vamos fazer. Candidato, o senhor vai ter um pouco mais de 4 minutos para controlar o seu tempo, só lembrando. E a pergunta agora é sobre educação. A gente sabe que a educação municipal, principalmente a educação básica, é muito importante. Maringá tem até bons índices em comparação com outros municípios. Mas existe a questão das creches, das vagas nas creches, que gerou muita polêmica, inclusive na atual administração. Como dar educação, como atender a demanda, sem que o Estado seja tão invasivo como o senhor defende? Como ter uma educação pública ou não? Como é que a gente pode ter? Por favor. A compra de vagas em escolas particulares é uma saída. Evidentemente, é uma saída. Agora, o que nós não podemos esquecer é o seguinte, Gilson, a população vai envelhecer. Se criar muitas creches, nós vamos ter essa ociosidade mais para frente. Então, o que o município precisa ter? O município precisa ter o controle da compra dessas vagas e, sobretudo, o controle do que é ensinado. E pagar, de preferência, né? Porque com essa pandemia, nós vimos aí que muita gente investiu para abrir escolas e acabou não recebendo. Outra coisa que eu acho que precisa acontecer, Gilson, é aumento de salário de professores. Mas, para isso, eu preciso da anuência do Poder Judiciário. Não entra na minha cabeça, Gilson, que nós temos que valorizar o profissional da educação pagando R$ 1.400, R$ 1.500 para ele. Não tem como valorizar. Então, nós vamos entrar com uma ação no Poder Judiciário pedindo para desincompatibilizar o índice da educação especificamente do índice de gasto com o pessoal do município. Porque não adianta nada você colocar porta de ouro, cadeira de ouro, carteira de ouro, notebook que lança foguete e não aumentar o salário do professor. O professor, como todo ser humano, quer aumentar o salário, quer que o seu salário seja aumentado. E isso nós vamos lutar para acontecer em Maringá. Eu não sei por que até hoje não foi feito isso. Já que nós estamos na fase de alegações finais, Gilson, eu gostaria de pedir a todos que, por favor, não protestem deixando de votar. Protestem votando. Se nós não podemos exigir de uma árvore um fruto diferente daquela que ela dá. Nós precisamos trocar os políticos de carreira para ter frutos diferentes. Esse negócio de não votar em ninguém como protesto, não é a forma mais inteligente de se protestar. A gente tira quem está no poder e coloca outro. Isso, ao meu modo de ver, é uma forma de protestar e que pode gerar novos frutos. Candidato, o senhor tem mais um minuto. Fica à vontade, por favor. Tem mais um. Então, voltando a falar da educação, Gilson, a questão das crianças hoje, elas entram e saem da escola, por exemplo, sem saber matemática.
sem saber tabuada, sem saber ler e escrever. Isso vai mudar. Nós vamos implantar um método em onde as crianças vão ter aula de manhã, por exemplo, e à tarde elas vão estudar. Isso é neurociência, é cientificamente comprovado. Você não pode ter aula e ter contato só lá para estudar para a prova. Nós vamos mudar esse paradigma de Maringá. Nós vamos ensinar de verdade, sem contar o respeito aos símbolos nacionais. Criança não sabe mais cantar hino nacional, não sabe cantar hino da bandeira, não sabe hino de Maringá. Gilson, eu duvido que alguém saiba cantar o hino do Paraná. Por quê? Porque não foi mais ensinado. Esse respeito vai voltar, porque nós vamos ensinar através da educação moral e cívica que vamos implantar nas escolas de Maringá. Eu estou sem tempo aqui, eu não sei se eu ainda tenho algum tempo. O nosso tempo encerrou. Candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na CBN. Muito obrigado pela sua participação. Por nada, Gilson, eu que agradeço. Conversei com o candidato do Patriota, Eliseu Fortes. Eliseu é advogado tributarista, candidato a prefeito de Maringá e participou da nossa série de entrevistas. Nós estamos recebendo os candidatos a prefeito aqui no CBN Maringá, primeira edição, e os candidatos a vice no CBN Maringá, segunda edição, de forma online. Esse distanciamento fundamental por causa da pandemia, garantir a segurança nossa, aqui da nossa equipe da CBN e também da equipe dos candidatos a prefeito. 10h26. CBN Eleições 2020. Apoio Central de Negócios.